quando a gente fala de adaptabilidade, não é só adaptabilidade física. Então, parte dos meus treinos, e aí você pode levar isso para a tua vida, para tudo. Eu vejo o treino de força hoje como uma forma de aumentar a minha capacidade adaptativa. Para corrida, para esportes mais dinâmicos, se você não tiver provocando seu corpo com estímulos diferentes, você está perdendo muito do que o treino funcional pode te oferecer. Então, na minha visão, Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Cura pelo Hábito, esse podcast. Fala Cláudio, seja bem-vindo. A gente sempre nessa dupla aí, né? é isso aí, Rafa. Sempre bom estar aqui. E hoje a gente vai ter um entrevistado um especial e eu vou chamar então, vai entrar, entrou, é o Cláudio. Hoje é o Cláudio, nosso entrevistado. O Cláudio vai trazer aqui toda a experiência dele sobre a corrida, sobre a maratona. Ele acabou de participar de uma maratona aí bem bacana. Ele vai contar um pouco pra gente toda essa experiência. E aí a gente quis trazer aqui então essa entrevista, falar, né, o Cláudio trazer essa experiência porque ele usa e se utiliza demais dos conhecimentos, de tudo que a gente produz do Cura pelo Hábito, e aí a gente quer correlacionar a nossa experiência aqui do nosso dia a dia, também trazer para vocês o que a gente aplica no nosso dia a dia e o quanto isso muda a nossa vida, o quanto isso nos ajuda também a melhorar os nossos hábitos, a fazer mudanças que vão trazer ganhos, vão trazer conquistas, né? Então o Cláudio só trazendo aqui o Cláudio, hoje ele consegue fazer um tempo melhor do que ele fazia. Então, né, em maratonas, em corridas, ele tem um tempo melhor do que antes, né, até de quando ele começou a correr. Então, pensando na questão do envelhecimento, para a gente ver que o envelhecimento, quando a gente tem bons hábitos, ele não é um fator determinante que vai fazer com que você perca performance. E muito pelo contrário, quando a gente tem conhecimento e a gente melhora isso, a gente ganha performance, né? Que é o caso aí que o Cláudio vai contar pra gente. Então, Cláudio, conta aí um pouco da sua experiência, o nome da maratona que você participou, explica um pouco pra gente aí sobre esse processo. Bora lá. É isso aí. E antes até de eu começar a falar disso, eu já vou falar logo da surpresa que eu trouxe hoje. A gente tem dois livros juntos, né, Rafa? Tá aqui desse lado. É, Então, esse foi o nosso primeiro livro, foi o Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, e o nosso segundo livro tá aqui, que é o Guia Prático do Cura pelo Hábito, que a gente o guia prático tá aqui, ó. Aí, o que aconteceu? A nossa ideia foi trazer bastante no primeiro livro questões de filosofia, conectadas com a nossa prática do dia a dia, ciência, tudo isso falando muito de como a mudança de hábito é importante no tratamento de dores crônicas, de doenças crônicas em geral. E foi um processo muito legal, né? Esse primeiro livro que a gente desenvolveu juntos. O segundo livro foi meio que muito um processo mais rápido que foi ele saiu, foi um spin-off, né? Ele saiu do primeiro livro assim e surgiu. Foi A um gente processo. tinha muito material, né? E aí no primeiro livro, um determinado dia a gente falou, vamos parar de escrever, porque senão a gente não acaba esse livro, né? E aí é, ficou muito material e a gente conseguiu produzir esse segundo livro. foi muito legal. E esse segundo livro é bem prático, trouxe muito da nossa prática mesmo, as orientações que a gente passa para os pacientes. E aí eu decidi que eu tinha que escrever um livro sozinho, era também um sonho meu. E tá quase pronto, já tá todo pronto, já tá revisado, só tá esperando mesmo acabar de formatar a edição final para lançar o novo livro que eu Legal. fiz, Voo Solo. E nesse Já livro, tem, já tem muito, nome? já não vou falar ainda, é surpresa. E é muito do que a gente vai falar, um pouco do que a gente vai falar hoje é muito do que está no livro. Então, também foi um Legal. processo muito legal, um processo mais introspectivo, falando um pouco da minha história e de como eu evoluí dentro da minha profissão, dentro da nossa profissão, né? Mas dentro da minha prática e junto com a minha história. Então tem muito dessa a experiência que eu vejo que é um pouco do que a gente vai fazer hoje, né? Trazer a minha experiência de treinar para uma maratona e como isso me desenvolve e me ajuda até a tratar meus pacientes.
pelos insights Tá, que eu muito tenho e legal. pela minha evolução também, Quando né? você tiver o lançamento oficial, você avisa e a gente convida você para Ah, obrigado. procurar pelo hábito, né? Para Sempre falar bom estar também aqui. dessa produção do livro, desse processo, né? É, não, muito E legal. bacana, bacana. Aí, ó, pessoal, novidade então fresquinha. E, Cláudio, conta então um pouco pra gente, né? Por exemplo, qual é o nome da prova que você fez? E explica pra gente um pouco de todo o processo. E aí, conforme você for falando, eu vou trazendo as perguntas aqui e a gente vai Legal. desenvolvendo. Bom, então, o que aconteceu nos últimos anos, eu comecei, comecei a correr maratona em 2007. A minha primeira maratona foi a maratona de São Paulo. E na época, eu sempre fiz maratonas que tinha muita subida e descida. Em São Paulo tem muita subida e descida. Depois eu fui fazer a Uphill Marathon, que é uma maratona de subida, tem 1.200 de ganho de elevação, 1.200 metros, são maratonas que exigem um treino um pouco diferente, né? Você tem que treinar mais força para subida e você não ficar muito na expectativa de fazer um bom tempo, né? Que nem o pessoal que corre Berlim, que é uma prova plana, só explicando um pouco sobre maratona. É, Qual tem que é o tempo médio, Cláudio, de profissional, que é de maratona? Porque maratona são 42 quilômetros, é isso, né? é, E qual que é o tempo médio? Só pra gente ter uma ideia, assim, de profissional, né? Então, os profissionais correm em 2 horas e alguma coisa, os recordistas ficam bem próximos de 2 horas hoje. É, já teve uma quebra de 2 horas para baixo, mas foi naquele negócio, foi um evento da Nike fechado, então não é considerado, Ambiente controlado. não é considerado recorde pela World Athletics, né, que eles falam. Mas assim como agora acabou de ser quebrado também o recorde dos 100 metros, dos 100 quilômetros, abaixo de 6 horas, que foi um feito, mas também foi um evento da Adidas, mesma coisa, Entendi. que trouxeram o cara, eu não lembro o nome dele agora, mas pô, colocaram todo o ambiente preparado para o cara quebrar 6 horas, não é considerado recorde pela World Athletics. Como chama quando é acima de 42 quilômetros? Ultramaratona. Ultramaratona. Qualquer corrida acima de 42 já vira nome ultramaratona. Isso, e qualquer abaixo não é maratona, porque o pessoal tem mania de falar maratona de São Silvestre, não é maratona. A São Silvestre é uma corrida de 15 quilômetros e não é uma Ah, maratona. entendi, entendi. É E também maratona, fica tem que ter chama da meia 42. maratona, né? Que aí são Isso. 23. E 21 e 92, acho. Tá 21 e bom. 90, acho que a medida é 21 quilômetros e 96 metros, acho. E a maratona é 42 quilômetros e 192 metros. Acho que Tá é bom. essa a medida exata, que é a E medida como, é, historicamente entre duas cidades tá. lá, Atenas e a outra cidade, a E cidade de Marathon. como objetivo, então, a gente pode entender que as pessoas, quando elas estão fazendo maratona, correndo maratona, o objetivo é sempre chegar próximo das 2 horas, né? Então, e aí, independente de quanto você chegue, quanto você faça, como um objetivo eu vou tentando melhorar meu tempo próximo, em comparação com aquele tempo profissional, né? Aí os amadores ficam normalmente, os que treinam forte mesmo, se dedicam e tal, fica entre 3 e 4 horas. Que Uhum, aí, abaixo de 3 horas e meia, começa a ficar complicado, né? uhum, E acima, entre 3 horas e meia e 4, eu acho que tá a maior parte das pessoas que treinam constantemente, que se dedicam e são pessoas comuns, né? tá. E eu tava dentro desse limite aí, entre 3 horas e meia e 4 horas, que era o que eu fazia desde o início. E agora eu consegui baixar de 3 horas e meia, fiz em 3 horas e 15 nessa maratona, Ó, que tem um detalhe. Primeiro foi a primeira maratona praticamente plana, que não tem como que chama a maratona que você correu agora? é Jack and Jill. E aí tem uma pegadinha, Downhill Marathon. Tá. Depois de fazer 3 uphill marathons, que são de subida, eu me dei o Ah, direito é. de fazer uma downhill que te ajuda Downhill. um Entendi, porque pouco. ela é meio com descida, é isso? É que ela não tem uma descida forte. Ela Mas tem não uma é. descida de 600 metros que vai por toda a prova. Então, Ah, entendi. eles conseguiram pegar um lugar muito legal lá em perto, 50 minutos de Seattle. Fica entre as montanhas uma passagem.
que uma parte dela era é uma dessas lendas do Faroeste. Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas parte de uma das partes que a gente passa lá na prova é o nome desse cara. Ah, que É, legal. eu não vou lembrar agora. E eles acabaram pegando esse trecho que é bem plano, assim, com uma leve descida, e passa no meio das trilhas das montanhas. Então é uma passagem que passa um carro, né, Uhum. estrada de terra. Inclusive tem uma parte, depois de 400 metros, você entra dentro de um túnel, tem que estar com a headlamp, né, a luzinha na cabeça. E aí, sei lá, quanto tem, meio quilômetro de túnel. E depois você joga a tua lanterninha num baldinho lá e continua correndo. E, bom, a prova é incrível, lugar muito bonito. Legal. Não tem, assim, comparação com prova que é em cidade, porque o visual é absurdo. Assim, Eu acho que montanha. uma das coisas legais de fazer essas provas é isso, né? Que você também entra em contato com uma série de paisagens e coisas que são muito diferentes, né? Essa é especial mesmo. Porque além de ser. Teve uma outra que você fez, que você correu na montanha, não foi? As ultras que eu gosto de fazer, algumas são em cidade, mas as que eu gosto de fazer normalmente eu faço em montanha. É, Porque eu gosto do negócio de subida e descida. Tem uma uhum. parte técnica que você tem que treinar para fazer subida e descida. E eu curto bastante. Você tem que manjar onde põe o pé na trilha para não escorregar na lama, para não torcer o pé na pedra. Então, essa parte técnica eu acho bem legal. É um, é um a mais que você tem que treinar para entender o que é trilha. As primeiras você pena um pouquinho. E E tem o visual, né? Quando você sobe, chega lá no topo da montanha, é indescritível. Tem hora também que vira meio meditação o negócio, porque você tá no meio do nada sozinho, você olha em todas as direções, você não vê ninguém. É, é. Tem a parte do desafio do clima, porque geralmente quando você sobe montanha tá muito frio, chuva, vento. Essas coisas acontecem o tempo inteiro, muda muito rápido. Então você tem que ter casaco corta-vento, tem que ter o casaco impermeável, é tudo obrigatório, né? Tem que ter headlamp, então tem que ter uma série de equipamentos que são obrigatórios, kit salva-vidas, de socorro, tem que ter um monte de coisinha. Cada prova tem as suas Tem, particularidades, né? tem. Vai- E essa em si foi uma diferente porque ela chama downhill e aí você tava falando, né, desse processo que é um pouquinho mais É. plano com descida, né? E aí apesar de ser com um pouquinho de descida, ela é aceita como classificatória para Boston Marathon, Ah, que legal. que é uma das maratonas, eu acho que é a maratona mais antiga do mundo, acho que tem 130 anos, pelo que eu me lembre. Ela é a mais que os maratonistas querem de qualquer jeito classificar, porque é super difícil entrar nela, tem que ter índice, ou tem que fazer uma doação que é bem caro, um pacote bem caro, assim. Então é muito difícil entrar nessa maratona sem ter um índice. E essa maratona da Jack and Jill, ela é aceita como classificatória. Então muita gente vai para lá para se qualificar, porque é um pouco mais fácil tendo descida. Eu fiquei no limite, eu fiquei 2 segundos acima da minha Dois idade, segundos? 2 segundos. Mas eles falam na chegada que você se classificou para Boston pelo teu tempo e tal, mas não foi. E também, todo ano, Boston tá tirando pelo menos uns 5 minutos do tempo Ah, para aceitar, porque é muita gente se inscrevendo, então eles têm que fazer um corte mais baixo de tempo. entendi, Então, entendi. na verdade, em vez de 3:15 eu tinha que ter feito 3:10 para garantir, mais ou menos, ou abaixo de 3:10. Então, o que eu tô fazendo agora, eu tô treinando mais para conseguir, né? Como Não é para objetivo, tentar, é para inclusive. conseguir. Para É, legal. conseguir. Aí agora eu vou fazer uma maratona aqui, perto, mais perto de casa, 40 minutos daqui, que também é plana, mas não tem descida. Essa vai ser 100% o corpo. Legal. Mas E, é e isso. conta um pouco, Cláudio, assim, quais são os hábitos que você foi trazendo para o seu dia a dia de treinamento, por exemplo, de mudanças físicas e psicológicas, né, e mentais, que você foi usando como recurso para você conseguir melhorar o seu tempo, por exemplo, melhorar a sua performance
independente da sua idade, né? Comparado com quanto, né, de quando mais novo para agora. Então, Antes de falar isso, só vou falar uma coisa que eu acho importante deixar claro aqui, porque eu falei um monte de coisa de maratona, que é legal correr maratona e tal, e não é uma coisa que eu incentivo meus pacientes a fazerem, só se eles querem. É, o negócio de eu correr maratona, de eu correr bastante, de eu ser o físico corredor, né, nas mídias sociais, é mais ou menos o lance que os rabinos fazem, tá? Só pra fazer uma hum, analogia, um comparativo. Quando você vai conversar com um rabino ortodoxo, ele fala, pô, você é super ortodoxo, você leva muito a sério a religião, todas as regras, mas ao mesmo tempo você vê que alguns ortodoxos são super abertos a receber assim as pessoas que não são ortodoxas, porque tem ortodoxo que vive isolado, assim, mas tem uhum. ortodoxos que, pô, eu tenho o rabino que é amigo meu, assim, e eles convivem com pessoas não ortodoxas abertamente. E qual é o objetivo deles? O objetivo deles é ser um ponto de referência lá na frente para que a religião continue, as tradições e tenha essa referência para as pessoas mesmo. Então, assim, eu faço isso. Se você fizer aqui, é legal já. Você está se sentindo judeu fazendo isso? Você está feliz com esse tanto que você está se dedicando para sua essência tá sendo bom, então tá bom, entendeu? Então, assim, eu levo a maratona meio como isso. Se eu fizer bastante, eu vou mostrar para as pessoas que é possível, e uma pessoa que não tá nem caminhando vai começar a caminhar. Uma pessoa Uhum. que está caminhando e quer começar a correr, eu vou ajudar ela a começar a correr, mesmo que for só 1 quilômetro, 2, 5 quilômetros. Então, assim, não é porque eu corro maratona, ultramaratona, que eu acho que todo mundo tem que correr. Eu acho legal, mas é uma coisa que eu gosto. Não, você É não uma precisa questão gostar. de, é uma questão de gosto, tem que gostar, né? Porque não adianta É. você falar, vou correr e vou fazer uma maratona só para treinar, né? No É, sentido, a gente não consegue, né? Se você não tem um motivador, é, então não tem jeito, né? Mas é possível também. Eu posso correr 1 quilômetro, posso possível. correr e ficar feliz com isso e tá tudo bem. Isso. O meu primo mesmo, que começou correndo maratona, quando ele começou a correr, ele começou correndo maratona, é uma história muito legal, porque ele correu 18 quilômetros um dia comigo, quase morreu. Aí ele ficou treinando para correr maratona. Ele correu até primeiro uma ultra, depois correu maratona, e aí depois ele falou, cara, eu acho que eu sou dos 5 quilômetros, eu quero bater meu melhor tempo que eu puder nos 5, 10 quilômetros, e eu acho que eu vou ser mais feliz do que correndo maratona. É, Entendeu? Então, é, assim, você não precisa correr maratona. Você pode é, correr a distância que é boa pra você. Ou o legal. esporte que é confortável pra você, né? Que é É, divertido. Tem que ser divertido. é isso. E aí, respondendo tua pergunta, acho que, assim, para começar, a primeira estratégia que eu usei nos últimos anos, que eu fui me reinventando, porque cada década de vida a gente vai sentindo o corpo mudando, né? Uhum. E até os 30 e poucos anos, eu sentia que eu podia começar a correr do nada, sabe? Nem aquecia direito, tinha uma dorzinha, corria com a dor, e ela ia melhorando com o tempo. E o que a gente percebe depois dos 40 é que muda, né? E pode conversar com qualquer pessoa acima dos 40, 50 anos, começa agora eu tenho que dar uma aquecida. Agora é importante eu cuidar dessa dorzinha aqui, porque senão ela vai piorando. Então, assim, eu comecei a não aceitar correr com dor. Isso foi uma coisa que foi uma decisão. Assim, esses pequenos incômodos que você consegue administrar na corrida, lógico que sempre vão existir. Mas dores persistentes, não. Eu paro, vou tratar, tratei, beleza. Agora eu continuo correndo, continuo treinando. Então, assim, é possível você tratar uma dor para continuar correndo, porque eu tô falando isso porque eu vejo gente se orgulhando de falar. Eu corro, assim, cara corre forte, corre maratona para 3 horas, falando: eu corro com essa dor, eu não vou parar e não É, tem mas jeito. O médico falou que eu só vou melhorar dessa dor se eu operar, então eu vou continuar correndo com a dor. Eu já fiz fisioterapia e não melhorou. Assim, fez como, né? Porque tem dores que, se você não parar de correr para tratar,
ela não vai melhorar. Então, assim, às vezes é importante dar uma paradinha por um tempo, dar um tempo para o seu corpo se regenerar, fazendo a fisioterapia ao mesmo tempo, acupuntura, sabe? Tem um monte de estratégia de tratamento conservador para não ter que fazer uma cirurgia. Porque, porque aí o que me deixa maluco, e eu acho que todo físio fica maluco com isso, é que às vezes o cara marca a cirurgia e faz a cirurgia para se forçar a parar o esporte. Uhum. Isso é uma coisa que acontece muito, porque ele ficou tratando por muitas vezes, gastou um monte de dinheiro com fisioterapia tratando e praticando esporte ao mesmo tempo, não deixando o corpo regenerar de verdade. E aí, de repente, o cara decide fazer uma cirurgia que vai forçar ele a ficar parado e aí vai regenerar. Era mais fácil deixar o corpo regenerar tratando sem praticar o esporte que na verdade às vezes é ajuste de treino, às vezes é só diminuir um pouco o treino, mas tem lesão que você tem que dar um tempinho É, lá, 3, 6 semanas, para o seu corpo se reorganizar, né? é, eu acho que isso que você traz nessa, que você fala que é a mudança de comportamento, é uma mudança que você trouxe para a sua vida, porque você foi com o conhecimento, com o estudo, com o amadurecimento, percebendo o quanto seria mais benéfico você, muitas vezes, deixar de treinar para conseguir melhorar, para depois poder continuar treinando com longevidade do que às vezes forçar, porque né, você tá ali, vou forçar, e aí você vai ter um período mais curto e depois lá na frente você não vai conseguir mais continuar, talvez correndo ou fazendo um esporte que você gosta, uma coisa que te traz benefício. E eu vejo isso também que muitas vezes as pessoas não conseguem, elas acabam indo para esse caminho que você falou de, vou treinando mesmo com dor até chegar numa cirurgia e depois às vezes ela consegue voltar, às vezes não, e não vai ser, a gente sabe que não vai ser a mesma performance, mas porque ela tem questões compensatórias que aquilo traz para ela, e aí a gente já entra nas questões emocionais, né, psicológicas emocionais, dentro de um processo muitas vezes inconsciente, em que a pessoa ela tem uma compensação. Então o fato para ela é que aquilo compensa alguma coisa que está faltando, alguma coisa que é um vazio ali interno, e que para ela ela fica nesse jogo, né? E ela não consegue lidar peraí, vou dar um tempo, vou deixar treinar menos, ou vou mudar um pouco para poder se recuperar. Então a gente vê muito essas questões. E uma coisa que a gente fala aqui, assim, claro, a gente precisa ir buscar essas questões e tratar essas compensações, mas isso aqui não é o Rafael Cláudio falando, mas são estudos que demonstram quanto existe uma potência em mudança de hábito, mudando e reforçando também para novas memórias. Então é que a gente fala assim, se eu mudo 1% todo dia, então se eu mudo um pouquinho e eu vou sustentando essa mudança, isso também é um tratamento, algo que vai trazer uma grande ajuda numa mudança emocional, comportamental. Então a gente vê que essas pequenas mudanças vão trazendo para a gente, vão forrando com novas memórias, e essas novas memórias também contribuem para a gente minimizar muitas vezes um efeito de algo que está compensando. E claro, deixando claro, né, aqui que é importante e a gente precisa também buscar tratamento e ajuda. Mas a mudança de hábito, essas mudanças vão trazer também uma sustentação desse processo e que vai trazer para a gente a longevidade, saúde e muita cura, né, Cláudio? Que é o que você está falando que você começou a fazer. Tem duas coisas que eu acho importante frisar aqui no que você falou. Uma é a parte da dor que vira três coisas, na verdade. Uma é a parte da dor que vira memória, porque tem toda uma alteração de sensibilização do sistema nervoso, tanto periférico como central, na formação de memória, de como o nosso corpo registra a dor e como a gente cria referências de ações, movimentos, né, defendendo da dor, compensações, que isso fica registrado. Então, precisa dessa mudança gradual para ir remodelando todo esse sistema nervoso, que é uma parte bem importante. A segunda parte importante é, por exemplo, vamos falar de um tendão. Né? Então, você tem um tendão lesionado, é uma estrutura fibrosa, e essa estrutura fibrosa, vamos dizer que tem que
se remodelar. Esse remodelamento que acontece nas fibras, porque nem sempre você tem uma inflamação. A maior parte das vezes, a gente, quando são lesões crônicas, você não tem mais um processo inflamatório no tendão. Você tem um processo de remodelação do tendão. Ele está tentando lá se adaptar, então ele cria um tecido mais fibroso, mais denso, para conseguir suportar a carga que você está gerando nele. E esse tecido denso, fibroso e com má circulação começa a ser um tecido dolorido, sensibilizado. Então, para que isso deixe de ser um tecido sensibilizado, ele precisa se remodelar. E para ele se remodelar, precisa do tempo, precisa da mudança de padrão de comportamento, porque a forma que você está compensando o seu movimento é uma mudança de comportamento. Se você Uhum. começa a mudar o seu treino, mudar o teu padrão de movimentação no dia a dia, tudo isso vai contribuir para esse remodelamento. Então não é só a fisioterapia em si, a acupuntura em si, ou a infiltração que o médico faz no tendão que vai ajudar. A forma como você se movimenta no seu dia a dia, mudança de padrão de movimentação, vai ajudar a remodelar esse tendão. Então, quando eu estava conectando com a minha história, quando eu estava com dores no joelho, e assim, já, lógico, eu fui fazer uma ressonância, tinha uma lesão no menisco, a minha dor era na mesma região. O que que o médico falou? Sua lesão é cirúrgica, vamos operar. Aí eu falei, no exame tá mostrando que é uma lesão crônica, quer dizer, eu não fiz torcendo o joelho, não foi uma coisa aguda, foi desgastando o meu menisco durante anos. E de repente começou a doer por um desequilíbrio postural que eu adquiri forçando meus treinos e tal. Eu sabia exatamente o que eu tinha feito. Então o que eu falei pro médico? Não vou operar, eu vou me tratar. E eu entendi que além do menisco tinha um edema no osso, quer dizer, tinha uma alteração de tecidos ali que eu sabia pela minha experiência que não ia melhorar de um dia para o outro, não ia ser uma coisa de um mês para melhorar. E aí eu parei de correr durante 4 meses. Porque foi o tempo para eu conseguir reorganizar meu corpo. Talvez poderia ter sido menos, talvez poderia ter sido menos. Mas teve um processo aí, você sabe que eu mudei de país nesse processo de regeneração do meu joelho, né? Teve um processo de estresse de chegar no país novo e se readaptar a uma vida totalmente diferente. Então, praticamente esses 4 primeiros meses que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu não corri. E foi todo um processo de eu entender que eu consigo viver sem corrida. Eu não quero viver sem corrida, mas eu consigo viver sem corrida. Então, eu fazia Você bastante caminhada. você Eu foi, depois. são as compensações e são os treinos, né? Os treinos que falam da vida, né? Que a vida vai É, testando e você foi trazendo, mas com maturidade, você sabia que se você forçasse e começasse a correr sem ter, com aquele início de dor, nem era uma dor assim absurda, mas era um incômodo, você sabia que isso futuramente ia te levar para uma cirurgia ou ia te levar para uma artrose grave, uma uma artrose, para haste algo grave mais. da articulação. Exato, e inclusive até ter que não parar de fazer aquilo que você gostava. Sim, Né? Então é a maturidade de conseguir fazer essa mudança e falar, ok, eu entendi que por um tempo eu vou ficar sem, para depois eu continuar. É isso. Né? é. E aí é lógico que muita coisa ajuda, né? Depois de um tempo eu acabei, além de caminhar bastante, fazer meditação, todas as coisas para ir processando e mudando a minha forma de enxergar a Tipo corrida. de meditação que você utiliza. Eu, eu faço todo dia antes de dormir e quase todo dia quando eu acordo, eu faço um pouco de atenção na minha respiração, no meu batimento cardíaco, pelo menos uns 5, 10 minutos, todo dia antes de dormir quando eu acordo. Às vezes durante o dia também, se eu tenho um tempo para parar, eu faço no meio do dia E é também. similar ao exercício de coerência cardíaca. É o exercício de coerência Ah, é um cardíaca. exercício legal da gente depois falar aqui, mas continua a linha aí. Não, e eu posso falar até, eu comecei a fazer também uns outros treinos agora de respiração. Eu fiz um pouco por um tempo, é que é muito incômodo do Wim Hof, que é uma respiração bem intensa, e aí você faz uma expiração completa,
e você segura o máximo de tempo possível em apneia expiratória, né? Sem Uhum. oxigênio no pulmão. E aí a ideia é deixar o seu corpo usar todo o oxigênio que está circulante no sangue, e aí é meio que adaptativo. Foi muito bom no tempo que eu fiz essa respiração. Inclusive, eu fiz muito antes de ir para Torres del Paine, lá que foi a prova antes de eu machucar o joelho. E, e eu não machuquei na prova o joelho, eu machuquei depois que eu voltei da prova. Mas foi bem importante, porque, inclusive, quando eu prendo a respiração embaixo da água, eu tinha uma sensação muito ruim antes de fazer esse treino. E fazendo esse treino de apneia expiratória, passou essa sensação que eu tinha de sensação ruim quando eu É prendia o ar interessante, embaixo né? da Você água, quando vê. ia acabando o ar, sabe? Aham, são. E aí, o que mais, assim, que eu coloquei de mudança, eu com certeza organizei melhor meus treinos. Organização é muito importante. E aí tem uma coisa que até o Cassiano, quando a gente fez o podcast com ele, ele falou, e é muito real. A organização do treino é muito importante, mas é uma organização no caos, né? Não É, existe... no- As pessoas têm uma visão errada do que é a organização das coisas. Se você entrar numa casa, e isso eu falo muito para minha esposa, se você entrar numa casa que tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho, sem nada fora do lugar, parece que ninguém tá morando lá, parece que a casa não tem vida. Então, a casa tem que ter uma organização dentro de um caos, que é a utilização do dia a dia, que é o que dá vida para casa, né? Então, o nosso treino é a mesma coisa, a nossa vida é a mesma coisa. Existe uma organização dentro do caos, porque mesmo uma recuperação de lesão, tudo tem altos e baixos, né? É uma melhora constante com altos e baixos, não é uma melhora constante é, estrita, assim, reta, né? sim. Então, essa organização do treino foi muito importante. O Thiago me ajudou bastante, né? O Thiago Barbosa, que trabalha com a gente aí na clínica. Ele me ajudou bastante já, ele me passa os treinos nas planilhas faz muito tempo já, e ele organizou bastante isso, que no momento que eu falei para ele, cara, eu quero correr mais rápido. Eu tava bem correndo lento, porque o meu objetivo era ultramaratona, eu só queria curtir, correr em montanha. E isso foi lá de 2015 até 2022. Uhum. Mas o que aconteceu, o que mudou para mim, foi que eu cheguei aqui na Flórida, não tem montanha na Flórida, cara. É E mais aí eu, plano. é? Tudo mais é plano, É né? Tudo. plano, não tem montanha, é bom, monótono. E aí eu falei, para me divertir aqui, eu vou ter que correr mais rápido, que é o que eu gostava de fazer quando eu era mais novo. E aí eu também pensei, pô, eu tô com quase 50. Se eu não aproveitar para fazer isso agora, depois não é a hora é agora. Eu tenho Você tá que preparando o corpo, né? eu tenho que fazer agora. E também porque, assim, com o tempo vai diminuir o tempo. Depois dos 50 anos, você vai percebendo que você não consegue correr mais tão rápido. Mas, É. assim, eu comecei a ver que tinha uns caras de 50 anos correndo super forte ainda. Tem muita gente com 50 anos correndo abaixo de 3 horas a maratona. Aí eu falei, cara, eu quero ver onde tá o meu limite. Isso Uhum. é gostoso, assim. São os objetivos, né? Pra ver onde é o meu limite. Eu já entendi assim que eu consigo correr 100 quilômetros num dia, eu já vi que eu consigo subir montanha, eu já vi que eu consigo fazer prova difícil, e agora eu quero ver em quanto tempo eu consigo chegar no meu limite, assim, de correr uma Legal. maratona forte mesmo. Então Não, tá forte você evoluindo. já faz, mas quer fazer melhorando o seu tempo, né? Quero ver até onde eu vou. E onde eu chegar tá bom, então vou ser feliz, Eu né? vou. E antes de a gente, né, trazer aqui para uma finalização das perguntas, então organizando aqui, pessoal, me ajuda aqui, Cláudio, para trazer. Então, o Cláudio trouxe aqui as mudanças que ele foi fazendo, de comportamento, de hábito, tanto físico quanto emocional, mental, que foi levando ele a esse processo da melhora da performance dele. E a gente vai vendo, você vê que são várias questões. Então, o que o Claudio fez? É, Dentro do processo emocional dele, psicológico, ele entende que ele vive, ele quer
que a corrida seja parte da vida dele, que essa atividade seja parte da vida dele. Então, eu vou colocar a atividade em si. Mas ele não, mas ele, o que que ele fez? Ele percebeu que ele não vai, assim, se essa atividade não for parte da vida dele, ok, ele sabe redirecionar e administrar isso para essa nova realidade. Então, isso é uma compensação que foi tirada. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para as questões do nosso dia a dia e não é só falando aqui de atividade física, mas será que aquela pessoa com quem eu me relaciono, aquele trabalho que eu faço, ou o esporte que eu pratico, será que eu estou compensando ou eu estou somando? Isso é o primeiro passo de mudança de percepção e hábito. Quando a gente percebe se a gente está fazendo alguma compensação, a gente já começa uma mudança. Cláudio? Vai me ajudando aqui. Segundo, do processo é planejamento e organização. Então, se eu quero alcançar. Pode Deixa eu falar. falar de compensação primeiro, aí você fala Claro, claro. do outro. É, eu acho legal trazer um pouco essa questão da compensação, porque aí eu, estudando neurofisiologia, né, a neurociência, a gente entende que assim, a parte adaptativa do sistema nervoso que gera as adaptações que são maléficas, né? Porque quando a gente fala de sensibilização que gera dor, né? As alterações do sistema nervoso que vêm por adaptações que vão sensibilizando o sistema nervoso, são adaptações negativas. E o Uhum, processo de cura, né? O processo de mudança de hábitos para hábitos melhores, para organização, que você vai falar agora e tal, é o que vai dessensibilizando, vai criando novas vias e criando adaptações positivas. Então, quando a gente fala de adaptação, tem a adaptação má, né, a ruim, que vai sensibilizar o teu sistema e ele vai operar gastando mais energia e, uhum, e deteriorando o seu sistema. E você tem os bons hábitos, as mudanças que vão de movimentação da forma de enxergar as coisas, que vão dessensibilizando o seu sistema, vão reorganizando o seu sistema, né, tecidos, né, sistema nervoso e tal, e isso vai gerando um processo de cura natural, que é o que a gente preconiza como ideal, né, essas pequenas mudanças que vão reorganizando o organismo. Então, isso é isso acho aí. é tornar o corpo mais adaptativo. E aí a gente vai fazendo essas mudanças aos pouquinhos e ela vai acontecendo. E então, essa questão de organização e planejamento, né? Então, eu me planejo e organizo as coisas, não é como o Claudio falou, uma coisa que a gente vai, não ficar controlando tudo para que todas as coisas saiam do jeitinho que a gente planejou, organizou. Não, planejamento e organização é onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá, né? Então a gente precisa fazer uma ação, um movimento nesse direcionamento. Então, por exemplo, eu quero, qual é o meu objetivo? Melhorar a dor. Então, qual é o planejamento, a organização que eu vou ter para melhorar a dor? Porque se a gente também fala, eu quero fazer tal coisa e não faço, então eu quero correr maratona, mas eu nunca treino, eu nunca corro uma maratona, eu nunca vou correr uma maratona. É a mesma coisa. Então, planejamento e organização de acordo com o objetivo que a gente vai tendo dia a dia. Então, o Cláudio tinha um objetivo de fazer outra maratona, então ele não estava preocupado com velocidade, e sim com qualidade, com movimento, com uma série de outras coisas. A partir do momento que ele teve uma nova realidade, que ele entendeu que ele precisava de um estímulo diferente, ele traçou um novo objetivo. Agora eu quero agora eu quero velocidade, eu quero baixar tempo. Então, ok, então como que eu vou fazer isso? Planejamento e organização dentro desse processo. Então, são etapas. Então, e o fato dele ter se organizado assim agora não quer dizer que daqui para frente ele não pode ser diferente também. Porque de repente muda. Fala, não, pô, eu já consegui, alcancei, agora eu quero outro objetivo. E ele vai mudando. E vai mudando o planejamento e organização. Então são mudanças paulatinas. E dentro desse processo todo, ele vai lá e ele trabalha também a questão física. Então ele tem todo um trabalho de suporte físico, de musculação, de movimentação, de várias coisas que ele vai fazer para o preparo, que o preparo não é só correr, né? Outras coisas que vai fazendo, então o preparo psicológico, mental para esse processo. Então uma das coisas que ajuda muito é a meditação,
Porque meditação, e aí quando a gente fala de meditar, não é que você precisa ficar horas meditando, mas você pode meditar por 2, 3, 5 minutos, todos os dias, uma vez por dia, quantas vezes quiser, pode ser mais vezes. Então a gente sabe, quanto mais a gente fizer, mais benefício a gente tem, mas cada um dentro da sua realidade. E fazendo isso, você traz o organismo para um processo que vai baixar o processo inflamatório, porque reduz cortisol, reduz estresse, libera outros tipos de hormônios. Então, o exercício da coerência cardíaca que a gente pode ensinar já já é um exercício que ajuda muito a reorganizar o corpo, né, de uma maneira bem produtiva e bem fisiológica e saudável. Então, tem vários processos que você vai fazendo dentro disso para poder ficar bem, né, Cláudio? Para poder É. conseguir chegar nos seus objetivos, né? É, aí separando um pouco a parte de organização de treino e a parte mental. Queria falar duas coisas. A primeira, assim, na organização de treino de força, que foi uma coisa que eu vim adaptando durante muitos anos, até aprendi com o Thiago a questão de treinar com kettlebell e tal. Eu acho que foi muito legal naquela fase, mas também eu entendi que o kettlebell não era um treino para fazer tanto durante a semana para quem corre. Para mim, pelo menos, não funcionou. E aí eu vejo o treino de força hoje como uma forma de aumentar a minha capacidade adaptativa, a capacidade adaptativa do meu corpo. Então, eu vou ter um dia que eu vou focar mais em carga, eu vou ter um dia que eu vou focar mais em reequilibrar meu corpo, eu vou ter um dia que eu vou focar mais em desenvolvimento da parte de adaptação postural, de desequilíbrios com carga que é um pouco diferente do que seria o treino de força, porque aí eu vou aplicar força no desequilíbrio. Então você trabalha com um pouco menos de carga e com um pouco mais de desafio de ajuste postural dinâmico. Então, assim, você vai em cada dia da semana trabalhando com diferentes tipos de estímulos e isso vai provocando um aumento de adaptabilidade no seu corpo. Então, assim, na minha visão, isso é muito pessoal, você ir para academia, fazer peso nas máquinas 3, 4 vezes por semana, para o corredor, principalmente, para o atleta que quer desenvolver performance dentro de algum esporte específico, que tenha movimentações mais dinâmicas, que tenha longos períodos de duração com ajuste postural. Eu não vejo benefício na musculação em si. Ah, mas eu adoro fazer musculação. Você pode fazer 1, 2 vezes por semana. Mas para corrida, para esportes mais dinâmicos, se você não tiver provocando seu corpo com estímulos diferentes, você está perdendo muito do que o treino funcional pode te oferecer. Então, na minha visão, ele é necessário. Por isso a importância, né, de uma pessoa ali, uma treinadora, um treinador, Orientação. né, que tem todo um aporte para aquele tipo de esporte que você quer manifestar, e aí se você quer É. desenvolver, né, de uma maneira diferente. É porque é diferente você É, fazer, por exemplo, um treino de força voltado para o tênis e um treino de força voltado para a corrida. exato, E completamente. aí também entrou essa parada no meio do caminho, porque eu comecei a jogar pickleball aqui nos Estados Unidos. E aí eu jogo 1, 2 vezes por semana no máximo, é mais para me divertir com a família, com os amigos, tal. Então não é uma coisa treino. Só que também meu corpo tem que estar preparado para isso, tem que estar adaptado aos movimentos do pickleball em si, que são bem diferentes dos movimentos da corrida. Então, Total. tem aqueles 2, 3 dias da semana que, além de fazer o treino de mecânica de corrida, eu vou também fazer alguns movimentos no treino voltados para o pickleball. E aí entra essa questão de assim, dá para fazer sozinho esse tipo de treino? É difícil. Para quem não estuda o esporte, para quem não estuda a fisioterapia esportiva, é muito difícil você adaptar o seu treino sozinho para isso. Dá? Dá, Não, com criatividade dá, mas é difícil ser um profissional te ajudando. E aí tem a outra parte que, falando de adaptabilidade, né, que é essa parte que você falou mental. Que também é importante, né? Quando a gente fala de adaptabilidade, não é só adaptabilidade física. Então, parte dos meus treinos, e aí você pode levar isso para a tua vida, para tudo,
né? Parte dos meus treinos eu faço em situações muito complexas, muito difíceis. Tipo, eu saio meio-dia com mais de 30 graus na cabeça para treinar, alguns dias. Não todo dia, porque é ruim. Eu não consigo ficar numa velocidade que eu quero treinar, e porque muito calor sobe muito o batimento cardíaco, atrapalha o treino, o calor. Aqui é muito úmido e tal. Mas fazer isso me ajuda no dia da prova a achar a prova fácil. Então, esses treinos, sair num dia correr na grama, num tecido mais arenoso, que aqui a grama é cheia de areia também, então é mais fofo. Você vai criando dificuldades durante o treino para criar facilidade no dia da prova. Você levar isso para sua vida, como? Você tá com um dia lá que você tem que fazer uma apresentação importante, você tem que estar preparado para essa apresentação. Que você faz? Você treina a apresentação. Então você vai criar formas de dificultar o teu treino, né? Com distrações, com música, com coisas que vão dificultar a tua atenção na hora que você está fazendo a apresentação, para que no dia da apresentação, que você tem que fazer no trabalho para, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, seja fácil, porque você já treinou aquela apresentação no ambiente com ruído, com criança correndo pela casa, e no dia que você tá lá com todo mundo quietinho te vendo, tá fácil, É, né? Então você cria dificuldade para criar facilidade no exato. dia importante. Então acho Super que isso importante. são lições Muito que importante, é. eu vou trazendo da corrida para a vida real, né? Claudio, para a gente finalizar, vou te fazer uma pergunta, né? Uma pergunta simples, mas para a gente finalizar, você falou dessa mudança, né, que você teve de país, né, e de situação de vida. E dentro desse processo de mudança, e mesmo nesses 4 meses que você falou que você, né, você precisava reabilitar, você tinha uma série de questões, qual foi, assim, dentro do seu processo, qual foi, e aí eu sei que é difícil eu falar uma coisa, mas eu vou te trazer para esse lugar do, qual foi o principal recurso que você se utilizou como técnica, como ferramenta, enfim, o que foi, que te manteve estruturado, vamos colocar assim, estruturado, conseguiu segurar esse período de mudança, realmente, de uma mudança brusca de vida. Tanto em questão de, né, de todo o processo de mudança mesmo, dia a dia com familiar e país e rotina, mas também se encontrando num lugar em que aquilo que você gosta de fazer, que te alivia, você não podia fazer, Sim. né? Então, não que você não pudesse, mas seria pior se você fizesse. Então, qual foi a principal ferramenta ou técnica ou, enfim, o que você fez para conseguir manter uma base para que você não caísse, né? Não caísse no sentido geral, né? Sim. É, uma coisa que eu comecei a sofrer muito depois da pandemia foi com ansiedade, que eu nem sabia o que era antes da pandemia, e eu comecei a saber no corpo, fisicamente, o que é ansiedade. E lógico que aí meditando, eu sempre ia tratando essa sensação física e tal e ressignificando e tal. Mas quando eu cheguei aqui, deu uns sintomas de ansiedade, nunca precisei chegar a tomar remédio, mas tive. E foi parte desse processo de não poder correr e das todas as mudanças de vida e tal. E até pouco tempo atrás eu ainda estava um pouco ansioso. Eu vou te falar que dentro de todo esse tempo, uns 3 anos que eu tô aqui, uma das coisas mais importantes que eu fiz, eu vou falar, eu achei uma, tá? É uma coisa que eu acho que fica de lição para todo mundo, assim, a importância que tem o aspecto da família na recuperação de uma sensação, de um sintoma, de uma doença. Eu vejo isso muito, lógico, nos meus pacientes, mas a gente, desde o início que a gente chegou aqui, a gente faz caminhadas em família. A gente sai para caminhar depois de uma refeição, principalmente depois da janta, para fazer a digestão e tal. A gente sai para caminhar e a gente conversa muito. Então, nessas conversas, primeiro que são bem terapêuticas, assim, a gente fala um pouco como foi nosso dia,
a gente fala os pontos positivos, a gente tenta. Uma coisa que eu combinei com a minha esposa é que por mais que a gente estivesse tendo problemas no nosso dia a dia, a gente ia trazer as coisas positivas do dia. Pontuar o que foi positivo no nosso dia e criar isso um hábito em cima disso. Então, Uhum. isso foi muito bom em termos terapêuticos, para fisicamente, para minha cabeça e também para passar a ansiedade, sensação física da ansiedade, e para realizar algumas coisas, né? Que, pô, a gente tá numa situação legal, porque às vezes você tá morando num lugar legal, você tá feliz com a sua vida, assim, você olha para sua vida e fala, cara, eu não poderia reclamar de nada, né? Uhum. Eu tenho comida, o essencial tá coberto, né? Você tem comida, você tem a família saudável, você tem, tá morando num lugar legal, você fala, cara, por que que eu tô sofrendo, né? É, né? Então, Você entrou num lugar complexo, né? Porque você teve uma mudança brusca é. em muitas E, coisas. e é muito comum acontecer isso. Eu conversei com pessoas que mudaram de país, é muito comum essa sensação. Então, a minha recomendação é assim: façam caminhadas em família, ou sentar na mesa para comer a família junto, que também é uma parte muito boa do dia que a Para gente aqueles que não faz. têm, né? De repente não tem ali no dia a dia pessoas familiares, mas tem os amigos, as Isso, pessoas que são próximas. Então, só é aquela, a gente chama, a, como que fala? Fugiu o nome, que a gente usa de rede de apoio, né? Que rede de são apoio. próximas a você e que você poderia compartilhar e de várias maneiras, mas é que é importante falar, é importante esse processo, como o Claudio está falando que foi para ele, e está sendo, né? Continua sendo. Sim, eu continuo. A gente nunca vai parar de fazer isso, porque é uma Hum. coisa realmente que a gente pegou o hábito de todo dia a gente faz a nossa caminhada e pontua as coisas legais que aconteceram no dia. É muito terapêutico, é muito importante manter isso e cara, para sanidade, porque o dia a dia, cara, é desafiador, né? O dia É, a dia das pessoas. E é muito fácil você cair numa de ver os pontos negativos. É esse que é sim, o ponto. Você ficar assim, remoendo as coisas negativas que estão rolando na sua vida, porque sempre tem. é. É só pontuar. Você começa a Mas pontuar. aí, exato. E a gente usa a lei da dualidade, né? Se tem, é o pêndulo, tudo que vai para a direita vai em igual proporção para a esquerda. Então, se tem o ruim, também tem o bom. E vice-versa, né? Então, a gente pode colocar o olhar para esse todo e focar também a nossa energia naquilo e exaltar aquilo que realmente foi mais positivo, mais benéfico no dia. Isso. Acho que Isso é é isso. muito Acho que é a principal interessante. mensagem. Legal, legal. Bom, obrigado, né, Cláudio? Obrigado por trazer sua experiência, compartilhar toda a sua experiência de vida, experiência de treino, experiência como profissional, né, fisioterapeuta e todo o processo. E é isso, pessoal. E aí, só para a gente finalizar, antes de finalizar de fato, o exercício de coerência cardíaca é um exercício desenvolvido pelo Instituto HeartMath, que já comprova de várias maneiras, se vocês quiserem pesquisar, o quanto é benéfico e o quanto vai trazer de benefício no dia a dia independente do que você faça, que simplificando o exercício, basicamente é você fechar os olhos, tocar os seus dedos, encostar aqui na região do coração. Não precisa encostar, pode ser também focado. E você foca a sua atenção para o coração e para a respiração. E você tenta manter a sua atenção direcionada para isso. E quando você perceber um barulho, pensamentos, qualquer coisa que está te tirando daquele processo, quando você perceber, você volta, só foca a sua atenção para o coração ou para a respiração. Esse é o exercício mais básico, né? Tem as evoluções dele, mas esse é o mais simples e muito eficiente e eficaz. E você pode fazer isso por 1 minuto, dois, cinco, o tempo que você quiser. O Instituto HeartMath recomenda que pelo menos sejam 5 minutos uma vez por dia. Então, e que 5 minutos a gente tem, né? Todo mundo tem 5 minutos. Né? 5 minutos é o tempo de você olhar uma rede social, você já perdeu ali 5, 10 minutos. Então, você consegue fazer isso também para o processo desse exercício, que é muito, muito benéfico. Tá bom? E é isso, então, pessoal. Cláudio, muito obrigado. E a gente se vê aí, então, num próximo podcast. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.